Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo Estela Mesquita. Ela é psicóloga há 20 anos. Estela tem especialização em psicoterapia de casais e acaba de receber um certificado internacional onde os estudos focaram em colaboração e práticas de diálogos, tudo a ver com o nosso programa. A Estela vem contar um pouco dessas relações, dessas práticas. Estela, primeiro, obrigado pela presença, grande amiga nossa aqui, um prazer recebê-la. Queria já começar perguntando, Estela, por que as relações são tão importantes? Agradeço, Orlando, o convite de estar aqui, tá? Espero poder contribuir aí com vocês. Na verdade, assim, desde o início da vida, a gente acaba aqui tendo essa necessidade de estar com o outro, né? Na verdade, o outro que nos nomeia o tempo todo, né? Então, enquanto criança, os pais vão nomeando, vão dando significado para a criança, né? Então, é difícil imaginar, assim, Orlando, você estar separado de uma relação, se desde o início, até na gestação, tudo já ocorre em relacionamento, em interação, convívio, conversas, palavras, e tudo isso que é feito e depositado nesse ambiente, praticamente cria um personagem, cria uma personalidade, o ser humano. Então, não tem como a gente pensar assim, separadamente as relações humanas, sabe? Ô Estela, a gente tem vivido aí momentos muito tensos nessas relações, né? Se a gente for observar como está a situação no mundo, a gente acaba muitas vezes sofrendo. Queria saber como que a gente faz para lidar com essas relações e com todo o mundo. Eu estou dizendo, com as notícias, com as pessoas, com as relações que eu tenho, vez ou outra, até chegar ao trabalho, no trabalho. Vamos dar uma passada nessas searas para o pessoal de casa. A boa convivência, vamos pôr assim, né? Uma boa convivência, ela depende muito, assim, do olhar que você tem para o outro, sabe? O quanto que você está compreendendo o outro. Porque hoje em dia, as discussões, e até se a gente for pensar na questão da guerra hoje em dia, que está acontecendo atualmente, então essa questão da falta de empatia, da falta de compreensão. Eu sempre digo no atendimento clínico, isso a gente vê muito assim no trabalho, essa questão de o pouco entendimento do outro. Então assim, quando você não compreende o outro, você fica tentando o tempo todo fazer com que ele faça aquilo que você acha que é importante. Então, assim, a primeira regra de convivência que eu penso que é fundamental para você estar bem e saudável nas relações é você dar tempo ao outro, e não só dar tempo, mas respeitá-lo em termos de condições. Então, a gente começou a entrevista aqui falando dessa questão da importância das relações, então vamos pensar assim, né? A partir do momento que a criança ela está ali com os pais, eu vou puxar desse ponto já, desde o início. Então, essa criança identifica, tipo assim, eu gosto de usar camiseta. Não, mas eu acho que você tem que usar um vestidinho, uma coisinha, uma outra peça e tal. Então, assim, aí já começa, entende? Todo um processo de entendimento desse outro. Então, esse entendimento do outro não é ali na fila do caixa do mercado ou no banco, né? Que às vezes no trânsito, né? Mas esse entendimento do outro, quer dizer, quem é esse outro que está no trânsito e está gritando? Né? Então, assim, para mim foi ruim, fulano de tal foi lá e gritou comigo. Mas quem é esse outro? Qual é a vida dele? Você sabe o que está se passando? A partir do momento que você compreende o outro, você deixa de exigir dele uma coisa que ele não pode te dar e ele não tem a mesma vida que você. Então, assim, isso é muito importante pesar nas relações. Só que, assim, hoje em dia, Orlando, fica tudo muito difícil, que como está tudo tão rápido, as pessoas querem as coisas para ontem, mesmo quando elas chegam em terapia, elas querem tudo para ontem. Eu quero melhorar da ansiedade. Estela, não estou melhorando, eu preciso melhorar em 2 sessões, sabe? Não tem como, porque é um processo, assim, devagar, que você tem que ter espera. Então, no imediatismo, então você acaba que passando por cima, porque você fala, não, vamos pôr essa roupa e pronto, vamos pegar a criança lá de novo. Não, vamos pôr esse vestidinho, mas sabe?
Então, você dá espaço para entender quem que é essa criança, quais são os gostos, se ele gosta de azul, se ele gosta de vermelho, por que ele está gostando de preto, você começa a ampliar a tua visão com o outro e você não exige muito daquele vestidinho que você tanto quer que coloque, sabe? Você até pode trabalhar o vestidinho. Tipo assim, ó, num casamento, vamos pôr um vestidinho, né? Não dá pra pôr tênis, numa festa mais assim, tudo. Mas assim, ao mesmo tempo no dia a dia, você pode trazer um pouco dessa compreensão para você, os pais, no caso, de entender que é o estilo naquele momento daquela criança. Ô, Estela, na tua entrelinha, eu tô também observando que você tá falando que a gente tá vivendo muito no automático. Sim, é isso? É isso, no imediatismo, resolução rápida. O mundo, assim, Orlando, caminha realmente para isso, sabe? E quanto mais a gente estuda em psicologia, a gente percebe, assim, que o quão pouco a gente vê de uma paciência das pessoas de gastar tempo, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de gastar tempo. Quando a gente fala do moço lá do trânsito, que você não teve paciência, é tempo. Nós estamos falando de tempo. Então, assim, a pessoa não vai logo, estou com pressa. Realmente, mas assim, qual é o tempo do outro que não é o seu tempo? Eu sei que você está com pressa, mas o outro está dentro de uma dinâmica dele, sabe? Dentro de um processo mais lento. Então, assim, parece que fica todo mundo querendo enquadrar o ser humano, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. E esquece de visualizar a pessoa como ela é realmente, quais são os desejos, os anseios, o ritmo, né, que eu acho que é o melhor aí. E como que a gente faz na prática para a gente desacelerar? Então, né, essa questão hoje da nossa sociedade em termos de trabalho, de conquista, de estar num lugar cada vez melhor, competitivo até, né, então isso já está na sociedade, mas assim, eu sempre comento assim, você pode fazer tudo isso e deve, né, eu acho que é bem bacana tudo isso, essas conquistas, né, mas ao mesmo tempo você precisa ter o autocuidado, sabe, se você não tiver um tempo para si, fica difícil você ficar acelerando, porque esse acelerar, ele vai te dar retornos negativos lá na frente, quando você não se cuida. Então, tem muitas perguntas assim no consultório. Estela, tem problema se eu trabalhar o dia inteiro, né? Um exemplo que me lembrou aqui agora. Sim. Tipo, se eu trabalhar o dia inteiro, vai afetar meus filhos, tal. Então, assim, a questão não é o quanto que vai afetar, o tanto de tempo que está gastando ali. A questão é o quanto de tempo que, quando você está em casa, você se dedica para. Não só para você, mas para os seus filhos. As relações, não só as relações, mas a pessoa em si, ela fica bem emocionalmente quando ela gasta um tempo para ela. Então, não dá para eu ser psicóloga se eu não estiver me cuidando. Mas isso vale para psicóloga só? Não. Isso vale para você, jornalista, né? Que está ali trabalhando o dia todo. Então, assim, Estela, estou aqui o dia todo, mas eu tenho um horário para isso, eu tenho um horário para aquilo. E a gente, assim, eu, pelo menos na minha prática clínica, eu percebo muita diferença, principalmente quando as pessoas chegam com ansiedade, um estresse altíssimo, porque a ansiedade, ela acaba assim, ela acaba aparecendo depois na parte física, né? Ela tem ansiedade, mas dependendo do grau que ela tá, se você não for trabalhar na parte emocional, eu sempre falo que a ansiedade quando o emocional não dá conta, a ansiedade, ela explode no físico. E aí começa aquelas questões de taquicardia, sudorese, às vezes coceira na pele. Então tem N fatores, uma sensação ruim no estômago, tudo. Quando a gente começa, Orlando, a trabalhar com essa pessoa e pedir para ela, assim, 15 minutos, momentos para ela se cuidar, a diferença é gritante. É bonito de ver, eu fico até emocionada. Tipo assim, porque na verdade, vamos pegar a pessoa que está na empresa, né? Ela está o dia todo trabalhando. E aí eu sempre pergunto, e o café, como é que tá? Não dá tempo. Na hora do almoço já levo meu prato lá, já levo o telefone, já levo tudo. Quando você começa a organizar as horas, porque a ansiedade é isso, né? Você não vive o agora, você está no futuro o tempo todo. Então, se eu estou almoçando no futuro já. Meu Deus, à tarde eu tenho que estar em tal lugar. Estou almoçando lá no futuro. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tira um pouco esse futuro e fala, vamos olhar o prato? Vamos olhar, assim, o agora? Então, você precisa estar com a sua cabeça naquele momento do almoço. Quando você passa a gastar tempo específicos com cada coisa que você faz, por exemplo, agora o Orlando está na entrevista.
Daqui a pouco ele vai estar, sei lá, na sala dele trabalhando. Então agora eu vou olhar lá a sala dele trabalhando, entendeu? Então assim, a gente sempre fala que a cabeça precisa estar onde nossos pés estão. Porque senão você fica sempre lá, sabe? E acaba que assim, transbordando de pensamentos e preocupações o tempo todo. Então a saúde mental, resumindo, né, que eu fiz um Mas foi ótimo que você foi. Eu vou né, voando aí nos conceitos. Então assim, a saúde mental, ela vem desde quando você consegue acordar, tomar o seu café, não é aquele café corrido, né? Aquele café que você não só está cuidando de si, mas você está olhando para quem está na mesa. Porque aí você já está cuidando de si, você já está cuidando das relações. Aí você vai embora para o seu trabalho, você pode até fazer uma academia, uma atividade física, tudo. E aí depois você inicia seu trabalho. Então assim, quando você se dedica por partes, em cada coisa, fica melhor. Quando você traz para o café o trabalho e para o almoço o trabalho, isso é uma coisa que eu falo bastante lá na clínica, o que acontece? Você trabalha, aí eu pergunto para o paciente, quanto tempo você trabalha? Eu trabalho só esse X de horas. Eu falo, não, mas no almoço você trabalhou. Quando você foi dormir, você ficou pensando no trabalho. Ficou respondendo mensagens de WhatsApp. Respondendo mensagem de WhatsApp. Então, assim, você fica pilhado com o trabalho todo o tempo do dia e até a noite, porque a pessoa já não consegue dormir também. Outra questão da ansiedade também, que tem N fatores da ansiedade, né? E aí o que acontece? Ela usou a mente o tempo todo só com o trabalho. Por isso do cansaço. Então a pessoa vira e fala assim, estou muito exausta. É lógico, você está almoçando o trabalho, você está jantando o trabalho, você está dormindo o trabalho, você está no trabalho também, sabe? Eu queria pegar um ponto da sua resposta, quando você começou a fazer a construção desse seu raciocínio. Você falou assim, tem gente que trabalha muito e quando está em casa com os filhos ainda está pensando no trabalho e tal. Queria que você falasse sobre a qualidade de estar, né, em casa, entregue, né, Estela? Porque estar só para dizer que está com o filho, mas estar no celular, estar pensando nesse trabalho, eu queria que você entrasse nessa qualidade das relações, né? Então eu estou com meu filho agora, né, minha filha, enfim, com meu namorado, com a minha namorada, mas eu estou ali entregue. Acho que isso é importante a gente também tocar nesse assunto, né? Sim, sim. Eu acho que você foi falando, eu vou pensando em um bilhão de coisas, né, que dá pra gente conversar aqui. Mas assim, eu gosto muito de dar exemplos, então eu dou exemplo em todo lugar que eu tô, eu vou dando exemplo para ficar fácil para a pessoa entender. Perfeito. Então assim, quando você quer que uma plantinha nasça, você vai lá e fica regando ela o tempo todo, né? Agora, para de regar. Então, não vai nascer. Mas por que não nasce? Por que minha relação está assim? Então, assim, quando chega no consultório, já chega assim, né? Por que minha relação está assim? E aí, assim, é lógico que a gente faz todo um entendimento daquela situação daquela pessoa, tudo, daquela dinâmica de vida. E aí, assim, então, assim, Orlando, para isso que você comentou, essa qualidade é tempo gasto. É tempo gasto. Então vamos pensar, eu sei que você estuda, você já fez pós, já fez conclusões. Você só concluiu, Orlando, porque você estudou e dedicou. Sem dedicação não tem conclusão de nada. Então assim, como ter uma conclusão, um relacionamento positivo, não só positivo, mas de devolutiva com os filhos, no sentido de que os filhos também procuram esses pais, se o tempo com eles não é gasto. E aí é muito interessante, né? Porque às vezes, eu falo assim, às vezes é melhor você trabalhar e ter tempo de qualidade com os seus filhos do que você ficar o dia inteiro em casa e não dar qualidade de tempo. Porque a questão, gente, não é o tanto de tempo, mas é a qualidade e o significado daqueles momentos para a criança. O tempo que você está entregue, né? O tempo que você está entregue. E assim, uma das coisas que traz mais sofrimento, e isso realmente acontece, é o quanto que a questão de, sabe quando você está falando, até com um colega, nem vou focar só nos pais, não, porque senão a gente fica muito taxativo, né? Mas assim, às vezes você está com um amigo teu, você está falando com ele, ele está em outro plano, né? Você sabe que a cabeça dele não está ali. E é muito chato isso. Você, enquanto pessoa, enquanto amigo, você se sente mal. É desrespeitoso, né? E aí, assim, mesma coisa, isso acontece muito na relação com pais e filhos. Essa questão de você não dar aquela atenção devida. Então, você respondeu? E aí eu pergunto, não, eu respondi, eu estava lá, e respondeu como? Respondi. Mas a hora que você vai forçar um pouco mais, respondeu como? Respondeu fazendo outra coisa. Não acho que todo mundo tem que parar, a mãe tem que parar de fazer a janta, mas eu acho que você pode fazer a janta, pode, né, cuidar da casa
olhando, e não só olhando, mas também se interessando. Acho que o interessar-se pelo outro é algo muito, assim, positivo e é o que dá a sustentação, sabe? O entendimento o quanto que você está comprometido com aquilo que seu filho está te contando, sabe? E o quanto que você está curioso. Eu acho que é interessar, o comprometimento e a curiosidade. Isso traz, assim, uma mudança de um relacionamento muito grande, né, para as famílias, ou até para um amigo seu que seja, para um colega de trabalho. O quanto que você se interessou quando o colega disse aquilo. É aquela posição de curiosidade o tempo todo, né? Então, nossa, mas me conta. De estar entregue, né? Porque assim, ó, e outra coisa, eu vou fugindo dos assuntos um pouquinho aqui, mas eu vou só para concluir um pouco. E o que vai melhorando, assim, não tem nada muito específico. Então, quando a gente fala de regras em casa, por isso essas regras não dão muito certo, né? Faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Então, mas se as regras não tiver um pano de fundo bacana, que é esse pano de fundo que eu tô falando, o pano de fundo, não vai funcionar, Orlando, porque... Outro exemplo que eu dou que é muito bacana, que eu gosto muito, é assim, quando você procura um amigo, você procura qual amigo? Se eu te fizer essa pergunta, eu acho que o pessoal que está assistindo pode pensar, né? Então, pense em alguém que você quer buscar uma ajuda. Então, vamos pensar que você escolheu aí dentro da tua mente alguém, ponto. Esse alguém é como, Orlando? Tipo, com certeza ele é presente. Você não vai procurar ajuda com alguém que está super distante de você. E aí eu vou deixar essa fala para os pais, né? Essa dica. Porque é isso mesmo que ocorre. Os filhos só buscam os pais quando eles têm vínculo, quando eles têm unidade, quando eles têm união, quando tem não só o afeto, porque o afeto ele existe, mas nem sempre a presença existe, né? Mas assim, você procura um amigo quando ele está próximo, quando ele te liga o tempo todo. E aí, você está bem? Tudo bem? Nossa, eu vou procurar ele, né? Porque eu me senti, assim, confiante ali. Então, quando a coisa não ocorre e surge um problema na família, agora, né? Às vezes os pais querem atuar. Não dá muito certo, porque não tem conexão, não tem base, não tem raiz. Então, por isso que não dá para falar de regras individuais, assim, só, vamos fazer aquilo que dá certo. Não, mesmo a professora na escola, ela tem que estar engajada com aquela criança. Aquela criança tem que fazer parte do contexto dela, no sentido de que todas estão presentes ali, ela está lembrando do nominho de todas, ela sabe da vidinha de todas, do funcionamento de todas, para poder atuar com ela na hora que ela precisa. Porque se tiver desligamento, não tem funcionalidade nenhuma, é difícil, né? Sim. Ô Estela, eu vou voltar para um assunto que foi presente para muita gente nos últimos tempos, só para a gente pegar esse gancho das relações. A pandemia, naquele auge dela, né, que as pessoas precisaram voltar para suas casas, ficarem confinadas um tempo, conviver juntas, e aí foi o grande X da questão, né, porque ali você tinha que dividir o seu tempo com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, e a gente viu que houve um número muito grande de divórcios, a gente viu que teve um número muito grande de separações, de violência contra as mulheres, então estava todo mundo meio que desnorteado em relação a essa situação. Hoje a gente tem aí um novo horizonte, né? As coisas parecem estar voltando à normalidade, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas se esqueceram e seguem sua vida no automático. Queria que você entrasse nessa reflexão também, da importância da gente pegar um ponto positivo do que foi essa experiência com a pandemia, nesse contexto, evidentemente, para os dias atuais e para os dias futuros, evidentemente. A pandemia, Orlando, eu percebi, assim, até no trabalho clínico, o quanto que ela exaltou aquilo que já tinha. Mas que na movimentação do dia a dia fica mascarado, né? Vamos pensar no processo de traição, de casais, por exemplo. Então, se a gente pegar esse fato, enquanto a sociedade está funcionando, tem meios, né? Então, uma saída aqui, uma saída ali, outras saídas, vamos pensar assim, né? Então, quando você vai para sua casa e ali você se fecha, a coisa borbulha. Não nessa questão de traição especificamente, tá? Lógico, em tudo. Então, ficou tudo muito exaltado. Então, quem deu conta, deu. Quem não deu, né?
criou outros rumos e todo mundo teve que se refazer, ressignificar em tudo. Então, eu penso, assim, foi muito produtivo até, né, se a gente for parar para olhar, porque esse momento de quietude, ele já é importante. Quem tinha esse momento, praticamente, facilitou, assim, teve um facilitador na pandemia, né? Quem não teve que recriar, sabe? Então, tudo ficou mais claro em termos de separações, tá vendo? E aí as pessoas começam a se separar, não dá conta. Então, começa a enxergar coisas que até então já estavam ali, mas com a pandemia, com o estado de quietude, ficou mais exaltado, sabe? Ô Estela, para a gente encerrar esse primeiro bloco e ir para o intervalo, como construir essas relações de maneira mais saudável, mais assertiva? Não conta para a gente agora, não. A gente vai para o intervalo e a Estela explica isso já já. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o papo hoje é com a Estela Mesquita. Estela, eu fui para o intervalo e deixei no ar aí uma pergunta que como a gente faz para ter essas relações mais saudáveis, mais assertivas. Diga lá. Orlando, eu penso que essa questão dessa compreensão do outro que é o ponto eixo, né? Dentro de uma relação de casal, quando você compreende quem é o outro, você não fica o tempo todo, sabe? Querendo que ele seja aquilo que você está pedindo. Então, saber dos limites, da limitação das relações é muito importante, porque você pisa em terrenos conhecidos. Quando você gasta tempo para compreender, para entender quem que é esse outro, você monta um território de saber que esse outro tem uma funcionalidade X que não é uma funcionalidade Y como a sua. Então, esse é o ponto, assim, eixo dos relacionamentos, sabe? Dessa compreensão. Agora, o que for conquistado em conjunto, em termos, será que ele vai fazer o que eu quero que ele faça? Então, dentro da compreensão, aí é diferente. É um caminho mais árduo, que demanda mais tempo e, assim, gasto de energia, tudo, mas é um caminho mais positivo, mais verdadeiro, realista da coisa, sabe? Então, e essa questão das expectativas, eu vejo muito assim, às vezes as pessoas, no consultório estou dizendo realmente, né? Então, programei tudo, não deu certo. Então, né? Mas quando você tem uma visão da programação e você coloca N possibilidades dentro da programação que você fez hoje para o seu dia, Orlando, porque dentro da programação pode chover, pode não dar certo. Às vezes, eu sempre explico isso, às vezes você vai no banco, aquilo que você pensou em fazer não funcionou. E aí você volta para trás, vai ter que fazer outro dia. Então, assim, essa rigidez que a sociedade hoje vive de tem que dar certo, hoje tinha que funcionar, e essa frustração que ocorre, né, desse não funcionar, então isso causa e gera, assim, um transtorno mesmo para a pessoa, né? A pessoa e não fica mal funcionar mesmo. simplesmente, né, Estela? Desculpa te cortar, mas já te cortando. É uma história de dar certo todo momento, é como se você não pudesse errar, né? O que é um grande, muito perigoso você carregar esse fardo, né? Eu tenho que ser bom no meu trabalho, bom como filho, bom como esposo, bom como marido, bom como esposo. Muitos fardos, né? E aí eu acho que é complicado também, né? E aí a gente entra são vários temas que a gente poderia, assim, né, desmembrar muita coisa aqui, né? Mas, por exemplo, nesse bom, né? Então,
Por que de bom, né? Então, por que a gente tem que ficar vivendo numa situação de conforto? Até esses dias eu até postei um texto sobre isso, porque o tempo todo fica essa busca, faz isso que você vai ficar melhor, mas tenta fazer isso que isso aqui você vai ficar mais motivado. Mas como é, Orlando, não estar também? Tem dia que você não está motivado e olhar para esse dia, sabe? Você olhar para os dias que não dão certo, também é dia. Porque amanhã vai ser um outro dia, sabe? Então, e até ontem em terapia, a gente estava assim, numa conversa terapêutica com um paciente meu e não foi o primeiro, já é o terceiro paciente que entra no mesmo tema. Eu acho legal isso, assim, alguns temas, porque a gente discute muito isso, porque a gente tenta desmembrar um pouco as situações que vêm, né? Então, essa questão, tipo, Estela, eu não tô tendo uma felicidade, então essa questão de terminar com tudo, sabe? Num processo depressivo. Então, e aí eu fiquei pensando, e aí eu coloquei para ele, o que é essa felicidade? Na verdade, a pergunta que foi, onde ele está vendo essa felicidade? Em que momento naquele momento, Orlando, ele vira para mim então e diz, eu não estou tendo felicidade. Quando a pessoa fala isso para mim, eu estou entendendo que ela está fazendo um comparativo. Na verdade, eu quis saber aonde ela está para ele chegar nessa conclusão, sabe? E aí a gente chega, mas espera aí, o que é felicidade? Felicidade é o quê? É você ir numa festa e curtição e estar lá feliz? Ou você, às vezes, eu vou falar das redes sociais e ver lá, porque hoje está em alta, então eu vou falar dela. E felicidade é isso? Não sei, quem é que disse que é isso? Mas quem é que disse que é aquilo? Na verdade, a busca foi essa, foi muito legal o processo terapêutico ontem, porque a busca foi um pouco essa, né? A felicidade é o que exatamente? Quem é que te disse que aquilo é felicidade? Porque a felicidade, Orlando, ela está em você. Às vezes, felicidade é isso aqui para você. Para nós é, né, Orlando? Sim, total. Para nós é, né? Então, assim, é muito... Não tem isso, né? E aí, eu sempre questiono meus pacientes, assim, que é isso que você está esperando? Da onde vem? Vai cair da onde? Do céu? Porque parece que a pessoa está esperando, sabe? Tem que ser um dia único que vai acontecer alguma coisa na minha vida e tudo vai melhorar. Não vai acontecer. O processo é agora. A caminhada é agora. Eu não tenho que estar esperando algo acontecer. Eu tenho que fazer acontecer hoje. Sim. Né? Eu tenho que fazer, e hoje mesmo em terapia, eu falei, com outro paciente meu, nós estávamos falando isso, né? O dia é hoje, é agora. Não é, quando eu me aposentar, eu vou lá e... Não. É agora que você vai lá e... Você quer um restaurante? Vai lá. Você quer viajar? Não precisa aposentar, faz agora, sabe? Então a felicidade é isso. É o quanto que você fica bem dentro da tua casa lendo um livro, tomando um café. Eu vou falar do café, quem me conhece vai saber o que eu estou falando, porque para mim felicidade é uma xicrinha de café, se estiver chovendo ajuda mais. Ô Estela, eu fiquei pensando enquanto você falava também, né, dessa felicidade e dessas métricas que a sociedade coloca na gente, né? A gente também tomar um certo cuidado com essa régua do outro, né? Na comparação. Sim, então, o outro é mais feliz porque ele tem 100 milhões de seguidores e eu tenho 1000 ali, Sim. né? Então, quais são essa bússola que deve nos guiar todo o tempo também, né? Sim, na verdade, pensando nisso que você disse, a bússola é o significado, é o sentido. Não é os milhões de seguidores que um tem, mas o quanto de sentido e significado que eu tenho com 1000 seguidores, sabe? E que faz todo um movimento para mim, sabe? Ou para o ser humano, sabe? Aquilo que é importante. É aquela questão que a gente estava falando também, que eu vou trazer essa resposta aí que você perguntou agora, da qualidade e da quantidade. É a qualidade, sabe? É o que você faz que tem importância para você. É isso que é o resultado, não é o que o outro faz. Por isso que o processo terapêutico é bacana, né? Porque você começa a entender quem é você, o que você quer, o que você realmente quer. Você não transita em lugares sem saber por que você está ali, né? Por que me deu um mal-estar aquele dia? Eu saí, Estela, não fiquei bem e tal. Então, tinha sentido? Não tinha. Então, qual é o sentido das coisas, sabe? É você acordar hoje cedo e pôr uma camisa azul e falar, é isso.
Isso aqui faz todo sentido. E não importa o quanto que um tem, o quanto o outro tem, se ele tem milhões. O que importa, ainda assim, é o sentido. E não é também a avaliação que o outro vai fazer sobre essa camisa azul, né? Tipo, Orlando, eu acho que eu não poderia. E se você tá bem emocionalmente, você fala, gente, mas sou eu gosto do azul e tá tudo bem, né? Aí é que tá o ponto também, que é o terapêutico, que a gente trabalha muito, quando você busca a tua verdade, nada mais importa. Então, quando você está dentro de uma verdade que é tua e que você bateu o martelo para aquilo hoje, porque a verdade ela pode mudar. Hoje eu posso gostar de rock, amanhã eu posso gostar de samba. E não tem problema, eu só visito outros territórios. Mas está mudando muito. Não, está mudando não, está conhecendo mesmo, está se refazendo por dentro, está dando possibilidade de outros projetos e outras vivências. Não tem problema. Mas a partir do momento que você entende a tua verdade, você não se importa com os questionamentos que vêm de fora. E como faz, Estela, para atingir esse grau de maturidade, de inteligência emocional, de traquejo emocional? Na verdade, é esse tempo que você gasta com você, né? Essas perguntas que você faz, assim, no dia a dia. Eu vou lá hoje ou eu vou ficar aqui? Lá vai ser legal, vai ter muita gente. Vai ter, mas não sei, é o que você quer? Às vezes não é. Mas você vai pela massa, pelo movimento, sabe? Vai para agradar. Vai porque tem medo de dizer não. Então eu sempre comento assim, o quanto que você se perguntou para estar ali, né? Mas vai ser importante por causa daquilo, por causa do outro. Então, mas e para você? Vai ser? Não vai. Gente, então não gasta tempo. É se mutilar demais quando você faz isso. Você cria uma agressão, gente, é muito agressivo isso. Parece que é uma coisinha tão banal que a gente está falando, né, Orlando? Mas é uma agressão a si mesmo, quando você deixa de fazer uma coisa que é a tua verdade. E ir buscando devagar essa verdade, não só na terapia, tudo, mas se questionando o tempo todo, sabendo que território que você vai pisar. Compensa eu estar lá? Sendo que se eu for lá eu vou ficar bem mal? Sabe? Então, não sei, tá na hora de repensar, sabe? E é engraçado você falando isso agora, Estela, porque aí a gente volta o holofote para o outro lado. Você começou a entrevista dizendo assim, a importância da gente compreender o outro. E nesse movimento a gente faz justamente o contrário, da gente entender o nosso tempo. Porque eu posso falar assim, eu não quero ir naquela festa hoje e tá tudo bem, eu vou ligar para a pessoa que me convidou e falar, olha, não vou inventar mentiras, falar, eu simplesmente não quero ir. Tá tudo bem. Processo maduro, né? Semana que vem a gente sai para tomar uma cerveja, jantar, tranquilo. E você dá declinar do convite sem essa culpa, né? Mas eu vou dizer não, mas eu vou ficar ali, né? Como será que ela vai reagir a esse meu não? Como ela vai suportar essa desistência minha, né, Estela? Então, até para você é bom entender que você tem que ter o seu tempo, né? Para dizer sim, não, quantas vezes você quiser e para quem você quiser, né? Sim, entender seu tempo, entender seus princípios, entender aquilo que te move, entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que vai te fazer bem. Às vezes até você vai num lugar, é bom um lugar, mas talvez não vai te fazer bem. Então, tudo isso tem que ter um traquejo, um manejo, né? Uma avaliação, uma negociação interna com você. Isso é amadurecimento, né, Orlando? Isso é um processo maduro mesmo, né? Você simplesmente ligar e falar, não vou porque eu não estou bem para ir, né? É lógico que as pessoas não precisam fazer isso. A ideia não é essa. Mas o que é necessário aqui que a gente está falando é essa questão de se autoavaliar, de se olhar. Eu tenho pacientes que falam assim, nossa, Estela, as pessoas não estão nem me reconhecendo na rua, né? Porque começa a falar não. Parar de viver para o outro, sabe? E é muito bonito quando você chega num processo terapêutico nesse nível, sabe? É muito legal. E essa liberdade de ser simplesmente quem você é, que isso traz um retorno emocional gigantesco. Isso é felicidade. Quando você está um pouco em dia. A gente fica sempre em dia? Lógico que não. Tem coisas que a gente faz porque a gente precisa mesmo, né? E era, acho que esse ponto, porque a gente falou aqui de crianças, de relações lá em casa, falamos de relações com o namorado, com o marido, com o esposo, com a esposa. E eu acho que só para fechar esse assunto, Estela, acho que ficou, assim, pelo menos para mim, pendente dessas relações no trabalho também, né? Porque às vezes
todo esse traquejo emocional, a gente tem que dobrá-lo para saber lidar com o seu chefe, para saber lidar com o teu parceiro ali de trabalho e entender esses vários movimentos. Diferentemente de um amigo que você pode falar, hoje eu não vou, no trabalho nem sempre é assim. Como que a gente faz isso na prática? Você foi falando, eu fiquei pensando o quanto que o ser humano nomeia, né? Então, sei lá, hoje a pessoa chegou, não conversou muito, então já nomeou. Lá, já não gosta de mim, ou, nossa, será que eu fiz alguma coisa? Então, assim, a melhor forma, primeiro, é respeitar o tempo, sabe? Porque nem sempre tudo diz respeito a você. E assim, nem sempre tem a ver com relação de trabalho. Quando o ser humano chega numa empresa, numa firma que seja, ele vem numa bagagem de coisas, ele está dentro de um processo familiar, ele está dentro de um processo de sociedade, ele chega na empresa, sabe? Cada ser humano ali, se a gente desmembrar, tem uma história. Então, quando você está aberto para essas histórias, você não fica nomeando, porque quando você nomeia, você pega aquilo que é seu e joga no outro. E aí você vive. E às vezes tem pessoas que vivem com isso e acreditam e acaba relações se desfazendo, sabe? Mas esse processo de você dar espaço para o outro, de respeitar o outro e ver que momento que é bom falar com esse outro, que às vezes o outro vai até te dar um retorno disso, aí é bacana. Eu percebi mesmo que você não estava bem ontem, sabe? Então, porque nem sempre as pessoas vão estar bem, né? E o que você vai fazer com esse não estar bem, né? Você já vai definir, bater o martelo, pronto, é isso, acabou? Né? A pessoa me tratou mal. Realmente acontece, ninguém é perfeito, né, Orlando? Sim. Então, assim, o quanto que você tem de tolerância e de não vou falar paciência, mas de possibilidades mil aí, de entender a complexidade do ser humano. De ser elástico, né? Elástico, com muita flexibilidade, resiliente, sabe? Sim. Então é isso, essa questão de você poder refazer as relações o tempo todo. E você também, às vezes, não está bem, né? Não é só o outro, sabe? Então, assim, você dá espaço para o diálogo, que é isso que a gente está trazendo aqui mesmo. Eu falo que dialogar é um processo assim, que dilui mil coisas, né? E infelizmente a sociedade está indo para caminho de não dialogar, sabe? Por isso que estamos aqui também, né? Dialogando. O nome do programa é justamente esse. Pois né? Então, assim, quando você dá essas aberturas de compreensão, de entendimento, você fala, nossa, eu não sabia disso. Tá, então, né? Essa compreensão fica melhor, fica mais leve, porque nem tudo tem a ver com você, né? Com a pessoa que está vivenciando. Né? Perfeito. Estela, muitíssimo obrigado pela presença. A gente sempre costuma finalizar perguntando para os convidados um filme e um livro que você gostaria de indicar para os nossos telespectadores, internautas, seguidores. Diga lá. Vamos começar pelo filme. Eu vou falar de um filme Acertando o Passo, que eu assisti recentemente agora, e acho que tem a ver com isso que a gente também está falando, desse processo de ressignificar a vida, né? Mudanças que ocorrem, transformações, né? E um livro que eu gosto muito, eu sempre falo desse livro, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, é um livro lindíssimo. Você me disse nos bastidores que esse livro é um livro que mudou a vida. É? Adoro. Todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler, porque eu não vou falar muito aqui não, porque senão eu vou falar do livro mesmo. Vai perder a graça. Vai, mas assim, o livro é muito bacana, essa questão de você dar valor para cada passo que você dá no dia a dia, sabe? Então, o livro vem tratar disso também, né? Porque a gente não precisa ficar ligado ao processo de morte em si, morte mesmo, literalmente falando, mas no dia a dia passamos por N mortes, né? E elas não são perceptíveis, né? Porque a gente está numa sociedade que não é para ver isso. A gente está numa sociedade para ver vida. Então, o livro, ele traz esse entendimento, né? Das pequenas mortes diárias, né? De um não que você recebeu ali, que já foi uma morte, sabe? E o quanto que é importante dar valor a cada
cada movimento que você tem no dia a dia, sabe? Que é a felicidade, né, gente? Falando em valor, todos nós estamos gratos pelas valorosas contribuições que você deu aqui. Obrigado. Eu agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço. Obrigado. Sucesso na sua jornada. Obrigada. Olha, o programa vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo para acompanhar um pouco do trabalho da Estela. Tem as redes sociais dela. A gente se vê. Até lá. Tchau.